Capítulo 8. O veneno de ameixa. Mau Mau acordou com o chilrear dos pardais. Ela sentou-se em sua cama escassa, o odor característico de remédio preparado formigando seu nariz. Bom dia, disse uma voz calma e de avó. Pertenceu ao pai dela. Isso mesmo, estou de volta em casa, pensou ela. Esta foi sua primeira viagem de volta desde que começou a trabalhar no pátio externo. Normalmente, as empregadas em sua posição não tinham férias dignas de nota. Claro que não. Mesmo que o seu mestre tirasse um dia de folga do trabalho, não era como se ele deixasse de viver a sua vida. A maioria dessas pessoas tinha mais do que apenas um ou dois empregados, deixando uma pequena margem de manobra para um deles tirar uma folga. Mas as coisas eram diferentes com Jinchi. Ele tinha tão poucos atendentes. Não acredito que ela tenha sobrevivido tanto tempo sozinha. Mau Mau só pôde tirar seu proverbial chapéu para a atendente de Jinchi, Suiren, cuja indulgência foi a única razão pela qual ela pôde fazer essa pausa. Embora Mau Mau pagasse por isso, no resto do tempo, Suiren trabalhava incansavelmente. Mau Mau saiu da cama e sentou-se numa cadeira rústica. O pai dela trouxe-lhe um pouco de mingau quente numa tigela lascada. Ela tomou um gole, precisava de sal, mas seu pai pelo menos lhe deu um sabor bom e forte misturando algumas ervas aromáticas. Mau Mau acrescentou algumas gotas de vinagre e mexeu. Certifique-se de lavar o rosto, disse o pai. Sim, assim que eu comer. Mau Mau continuou mexendo o mingau com a colher enquanto o pai preparava os ingredientes do remédio que estava preparando. O que você planeja fazer hoje? Ele perguntou. Mau Mau olhou para ele, quase um pouco confuso. Nada de especial, disse ela. Nesse caso, talvez você pudesse ir até a casa verde e gris por mim. Houve um momento antes de Mau Mau dizer, claro, tudo bem. Ela acrescentou outra pitada generosa de vinagre ao seu mingau. A apotecaria de seu pai ficava dentro da casa verde e gris, mas quando ele pediu para ela ir. Até lá, ele tinha outra coisa em mente. Quando Mau Mau chegou, ela cumprimentou o criado do lado de fora com um alô familiar e entrou. Ela passou pelo elegante átrio do hall de entrada e depois desceu por uma passarela coberta lateral. O pátio central era tão bonito quanto de qualquer mansão aristocrata e à noite era iluminado por lanternas acesas. Era mantido em boa ordem para impressionar aqueles que ocasionalmente vinham tomar chá durante o dia. Mau Mau, porém, não parou no pátio, mas continuou até um pequeno anexo solitário. Este não era lugar para clientes. Uma vez lá dentro, o cheiro de doença encheu suas narinas. Manhã. Uma mulher dormia lá dentro, com o cabelo desgrenhado. Ela parecia um esqueleto particularmente desagradável. Trouxe seu remédio, continuou Mau Mau. A mulher, porém, não falou. Quase se poderia suspeitar que ela havia esquecido há muito tempo como. Ela costumava expulsar Mau Mau, aparentemente por puro ódio, mas nos últimos anos ela perdeu a energia para fazer até mesmo isso. Mau Mau foi até onde a mulher estava deitada indolentemente de costas e ajudou a engolir o pó que trouxera. Era o que seu pai usava no lugar do mercúrio ou do arsênico. Menos venenoso, disse ele, e mais eficaz, mas no momento nem sequer servia para ajudar a sedar a mulher. No entanto, eles não tinham outra maneira de tratá-la, exceto dar-lhe esse pó. A mulher sem nariz já tinha quase 40 anos, mas já fora celebrada como uma borboleta, festejada como uma flor. A Casa Verde Gris era um estabelecimento de prestígio suficiente para escolher os seus clientes agora, mas nem sempre foi assim. Nos anos que se seguiram ao nascimento de Mau Mau, houve uma época em que o nome do local tinha pouco mais do que uma placa manchada de lama. Foi nessa época que esta mulher era uma cortesã que recebia clientes e, para sua infelicidade, contraiu sífilis, conhecida na língua de Mau Mau como veneno de ameixa. Se este medicamento estivesse disponível para ela nos estágios iniciais de sua doença, talvez ela pudesse ter sido curada, mas agora o estado de seu corpo mal dava para ser visto. A doença devastou não apenas sua aparência, mas também sua mente, deixando sua memória em frangalhos. O tempo era uma coisa cruel. Quando Lumen viu a mulher pela primeira vez, a doença dela estava em fase latente. Se ela tivesse contado a ele sobre isso, em vez de se conter, as coisas poderiam não ter tomado um rumo tão brutal. Mas nem todos estavam dispostos a confiar imediatamente em um eunuco que apareceu aparentemente do nada, um pária do Palácio dos Fundos. A simples realidade da vida de uma cortesã era que ela aceitava clientes ou não comia. Quando as lesões recomeçaram, vários anos depois, os tumores se espalharam com uma velocidade surpreendente. Então a mulher ficou confinada nesta sala, onde os clientes não a viriam.
Sim, ela estava sendo varrida para debaixo do tapete, mas este ainda era, por um padrão, um tratamento extraordinariamente compassivo. Uma cortesã que não conseguia mais trabalhar era normalmente expulsa do estabelecimento. A mulher teve sorte de não ter sido simplesmente untada com creme clareador e tinta para sobrancelhas e deixada em uma vala. Mau Mau pegou um pano de uma pia e começou a limpar o corpo da mulher que estava ali deitada. Talvez eu também queime um pouco de incenso, pensou ela. A porta perpetuamente fechada encerrava o fedor na sala. Havia algum incenso em mãos que a mulher havia recebido de um certo nobre. Coisas sofisticadas e um aroma que diziam que o próprio homem gostava, mas raramente era usado. Poderia ser um problema ao misturar medicamentos, muitos dos quais sofriam com a absorção de odores incomuns. As únicas vezes em que a coisa era queimada regularmente era quando o próprio homem aparecia, momento em que uma quantia simbólica era acesa. Mau Mau serviu-se de um pouco dessa coisa agora. O incenso tinha um aroma levemente adocicado e, quando flutuou até ela, um leve sorriso passou pelo rosto da mulher. Ela começou a cantarolar uma canção infantil com a voz entrecortada. Parecia que ela havia regredido à infância. Esperançosamente, ela estava pelo menos revivendo uma lembrança agradável. Mau Mau colocou o incensário num canto da sala para que a cortesã não o derrubasse acidentalmente. Só então, ela ouviu passos fortes do lado de fora. Bom Deus! O que é? Um dos aprendizes apareceu. Mau Mau parecia lembrar que ela servia a Mei Mei. A garota relutou em entrar na enfermaria, mas ficou parada na porta. Ela provavelmente estava com medo da mulher sem nariz. A irmã disse para trazer uma mensagem para você, disse a garota a Mau Mau. Ela disse que se eu encontrasse você aqui, seria melhor você ficar aqui por um tempo. Ela disse que tem um cara estranho com monóculo por aí. Ah! Disse Mau Mau. Ela entendeu o que a garota queria dizer. O estranho homem de óculos era um cliente de longa data da Casa Verde Gris, mas não era alguém com quem Mau Mau desejasse cruzar. Entretanto, enquanto ela permanecesse neste quarto, ela estaria segura. A senhora nunca faria algo tão estúpido como mostrar a um cliente algo que ela se esforçou tanto para esconder. Tudo bem, disse Mau Mau agora. Eu entendi. Você pode voltar. Então ela soltou um suspiro. A mulher sem nariz parou de cantar e tirou um conjunto de bolinhas de gude feitas com pedrinhas coloridas. Ela começou a alinhá-los um ao lado do outro, como se tentasse organizar os pedaços esfarrapados de suas memórias. Mulher tola, pensou Mau Mau. Ela foi até um canto da sala e se agachou. Foi Mei Mei quem veio logo depois para avisar Mau Mau que a costa estava limpa. Ao contrário do seu aprendiz, a cortesã entrou na sala sem hesitar, como se a conhecesse bem. Obrigado por cuidar dela hoje. Mau Mau preparou um travesseiro redondo. Mei Mei sentou-se e sorriu para a mulher doente. O paciente não reagiu, ela havia adormecido em algum momento. Mau Mau, disse Mei Mei. Eles conversaram sobre você sabe o que de novo. Mau Mau realmente sabia o que. O simples pensamento foi suficiente para lhe dar arrepios. Velho bastardo persistente, não é? Estou surpreso que você consiga suportá-lo, irmã. Ele é um bom cliente, se você puder aceitá-lo como ele é. E dado que ele paga, a velha senhora não vai se opor. Sim. E tenho certeza de que é por isso que ela deseja tanto que eu me torne uma cortesã. O cliente em questão era o motivo pelo qual a senhora estava tão empenhada em contratar Mau Mau para seu emprego nos últimos anos. Se Mau Mau não tivesse sido contratada por Jinchi, havia uma grande chance de ela já ter sido vendida para esse cliente. Não quero nem pensar nisso, disse ela, com o rosto se contorcendo. Mei Mei exalou incisivamente quando viu essa expressão. De uma perspectiva externa, pode parecer uma excelente oportunidade. Você só pode estar brincando. Não faça essa cara para mim. As cortesãs tinham uma ideia um pouco diferente da maioria das pessoas sobre o que constitui um bom casamento. Você sabe quão poucos de nós conseguem acabar com alguém que realmente desejamos? Eu sei. Porque para a senhora a atração pessoal não pesa nada, mas a prata pesa muito, muito. Esse é o custo de uma passagem de barco para o céu, disse Mei Mei com uma risada jovial. Ela passou os dedos pelos cabelos da mulher doente e depois sussurrou para Mau Mau. Acho que a velha senhora está decidida a vender um de nós um dia desses. Estamos chegando a essa idade. Mei Mei ainda não tinha 30 anos, mas para uma cortesã era totalmente natural começar a pensar na aposentadoria nessa idade. Venda caro, por assim dizer, ou melhor, venda antes que sua aparência comece a desaparecer.
Mau Mau estudou silenciosamente o perfil de Mei Mei. Seu rosto, ainda lindo, parecia inundado de emoções, mas Mau Mau não queria pensar muito nelas. Esses eram sentimentos que ela ainda não entendia. Se o amor existisse, Mau Mau pensava tê-lo deixado no ventre da mulher que a deu à luz quando ela veio ao mundo. E se você abrisse seu próprio lugar? Ah! A última coisa que quero é competir com aquela velha bruxa. Mei Mei deve ter dinheiro suficiente para se libertar, pensou Mau Mau. Se ela optou por não abandonar a vida da cortesã, deve ter sido porque não estava preparada. Só mais um pouco, disse Mei Mei com um sorriso. Não estarei neste ramo de trabalho para sempre. Jinchi pressionou o chope em alguns papéis, com o rosto comprido. O passeio do dia anterior deve tê-lo cansado. Suspirou. Nunca imaginou que o estabelecimento onde acontecia o encontro seria uma extensão virtual do bairro do prazer. Ele não tinha ido lá para isso. Além do mais, o objetivo de seu disfarce era que era difícil para ele sair silenciosamente em público. No entanto, ele acabou acompanhado por Mau Mau praticamente até a porta de sua reunião. Outra coisa que ele não tinha imaginado. A ideia veio do assessor que organizava silenciosamente os papéis ao seu lado. Este homem o serviu por muitos anos, mas talvez isso tenha feito também disposto a resolver o problema com as próprias mãos. Sem dúvida. Ele pensou que o que tinha feito era para o benefício de Jinchi, mas Jinchi poderia ter levantado uma série de objeções. Gao Shun, o que você está planejando? Jinchi perguntou. Gao Shun balançou a cabeça como se dissesse que a ideia de tramar algo nunca lhe ocorreu. Permita-me responder a uma pergunta com outra pergunta, senhor. Como foi sua pequena visita à cidade? Ah, sim. Jinchi não tinha certeza do que dizer sobre isso. Ele tomou um gole de chá na esperança de protelar. Ele tinha certeza agora. Gao Shun pensava que estava ajudando, fosse como fosse. Jinchi procurou em sua mente alguma maneira de mudar de assunto. Eu descobri algo interessante. A menina, o pai adotivo dela é eunuco e já foi médico aqui. A garota, você quer dizer Xiao Mao? Se ela fosse ensinada por um médico do palácio, isso explicaria muito sobre o seu conhecimento médico. Um eunuco, no entanto. Você me ouviu. O simples facto era que nenhum médico do Palácio dos Fundos seria provavelmente um homem de renome. Alguém que tivesse os recursos para se tornar um médico qualificado não precisava se tornar um eunuco para encontrar trabalho. Os únicos médicos que chegaram ao Palácio dos Fundos foram aqueles com problemas. Poderia um praticante tão talentoso realmente estar entre os eunucos? Gao Shun perguntou. Essa é a questão, não é? Jinchi disse. Gao Shun murmurou e coçou o queixo. Jinchi sentiu que já havia dito o suficiente. Seu assessor era um homem esperto o suficiente para conduzir a investigação a partir daqui. Eles ouviram o toque nítido de uma campainha, um pequeno dispositivo configurado para que Jinchi ficasse imediatamente ciente de qualquer visitante em seu escritório. Gao Shun largou o trabalho e ficou na entrada, esperando o recém-chegado. Outro dia, outra visita do esquisito com monóculo. Ele não tinha nenhum negócio específico. Ele simplesmente relaxou em um sofá, bebendo suco. Obrigado por cuidar daquela coisinha outro dia. Uau, acabou sendo uma história e tanto, não foi? Lacan acariciou seu queixo e semicerrou os olhos para Jinchi, estreitando ainda mais seus olhos já estreitos. Parece que o mais novo desses irmãos era o mais capaz, afinal. Jinchi disse enquanto folheava alguns papéis. Ele suspeitava que o comandante sempre soubesse. Após o incidente com a herança do pai, os três homens pareciam se reconciliar, mas não foi mais do que isso, uma aparência. O irmão mais novo revelou repentinamente uma habilidade até então não revelada, e houve até rumores de que em breve ele poderia trabalhar para o palácio. Jinchi tinha visto alguns de seus produtos e a delicadeza do acabamento impressionou até ele. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas suspeitava fortemente que a filha do apotecário. E não estava dizendo nada sobre isso. Acho que se conseguirmos que aquele jovem cuide dos móveis para o ritual, isso resultaria na glória do nosso governante. Sim, claro. Jinchi odiava a maneira como Lacan conseguia fazer praticamente qualquer coisa parecer importante. Um homem da estatura de Jinchi normalmente dificilmente ouviria falar de preparativos rituais. Depois, há o último trabalho que o pai deixou. Apenas acessórios de metal simples, mas tão finos que poderiam ser usados em rituais. Acho que fico me perguntando, mestre estrategista, por que você acha que deve falar comigo sobre esses artesãos? Por que não?
É um desperdício deixar enterrados talentos enterrados. Lacan podia ser desagradável, mas quando estava certo, estava certo. Mesmo que houvesse um motivo oculto para o que quer que ele estivesse dizendo. No mínimo, Lacan era um excelente juiz de talento. Não seria exagero dizer que foi essa habilidade que o fez ascender à posição que ocupava agora. Ele poderia parecer que estava relaxando naquele momento, mas na verdade seu trabalho estava sendo feito, e diligentemente, pelas várias pessoas que ele descobriu e empregou. Jinshi quase poderia estar com ciúmes dele. O que importa se ele é o irmão mais velho ou o mais novo? O creme deve subir até o topo. Ele fez tudo parecer tão simples. Essa tendência para a simplicidade tornou-o útil à sua maneira, mas ele tomou cuidado. Jinshi endireitou seus papéis e os entregou a um funcionário que os levou embora. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Aquilo sobre o qual conversamos antes, disse Jinshi. Ele se referia à cortesã de quem ouvirá falar anteriormente. Lacan pretendia se fazer de bobo novamente? O comandante colocou as mãos no rosto e sorriu. Se você quer saber mais sobre esse mundo, é melhor perguntar a alguém que vem dele. Então ele se levantou. O funcionário que o atendeu soltou um suspiro, aliviado por finalmente voltar para casa. Vejo que é essa hora. Meus lacaios não me deixarão ouvir o fim se eu ficar com eles por muito tempo. Ele terminou o resto do suco e colocou a outra garrafa que trouxera na mesa de Jinshi. Deixe suas garotinhas ficarem com isso ou algo assim. É fácil para a garganta, não muito doce. O soldado de meia-idade acenou com a mão na direção de Jinshi. Vejo você amanhã. Então ele se foi.